Oi. Agora é para valer? Será? Vamos aos trabalhos, pessoal. Tá com reverb isso aqui? Oi, 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 oi. Assim tá bom, né? Mais seco. Vamos aos trabalhos, então. Eu estava enrolando para começar porque eu não sabia o que falar. Faz alguns minutos que eu me dei conta que eu precisava falar alguma coisa, que eu precisava saber o que falar. Aí eu falei, nossa, e agora, né? O que eu vou falar? Aí estava conversando com o Alen Santos, ele deu a ideia, a gente pode fazer em formato de entrevista, né? Que é mais fácil. Eu falei, realmente é mais fácil, mas aí a gente acabou não fazendo. Então, vai ser só eu mesmo, e esse negócio do microfone intimida, né? Faz. Não. Inclusive tem um confio. Todo mundo olhando para mim. Se você quiser deixar o confio, usar o confio e deixar o sem fio, se alguém quiser intervir, também pode. Tá, legal. Gente, então vamos lá, vou falar brevemente do livro. É difícil falar do livro, né? Porque eu prefiro que vocês leiam do que falar do livro. Mas é assim, eu preparei um poema para recitar. Eu ensaiei um poema do livro para recitar. Porque é bom que eu já aproveito, porque é o mesmo que eu vou recitar amanhã no encontro de poetas da UFSCar. Então fica o convite amanhã às 18h30 na biblioteca da UFSCar. Vai ter um encontro de poetas recitando poemas, entre outras atividades. E vou falar um pouquinho então. Gente, primeiro, né, obrigado por terem vindo aqui. Sabia que esse é meu primeiro lançamento em todos esses anos? Porque apesar de já ter 2 livros publicados, né, um infantil e um de poema, eles nunca tiveram um lançamento oficial. Então eu estou muito feliz que vocês vieram hoje. Obrigado mesmo, viu? Enfim, eu não tenho família em São Carlos, né? Não tem ninguém da minha família aqui. Então para mim é muito importante, muito legal que vocês vieram. Vou contar um pouco, brevemente, só rápido, tá? Como chegamos aqui. O meu primeiro livro infantil ele foi publicado por uma editora, prestadora de serviços, né, na época. Tudo começa com uma ideia, né? Às vezes tem uma ideia e fala, vou publicar. Maldição. E aí foi assim, mas esse processo de publicação a gente vai falar no bate-papo daqui a pouco. Então, agora eu vou focar mais em contar, enfim, sobre mim e sobre como operamos. Eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrever desde a época da escola, mas é uma coisa que se tornou mais frequente em 2019, quando eu estava no meu 2018, quando eu estava no meu segundo ano do mestrado. Era uma época que eu passava bastante tempo sozinho em casa, talvez tenha sido isso. Foi como muita gente começou a escrever na pandemia, né, justamente por causa disso. Eu meio que tive a minha pandemia particular em 2018. E aí foi assim que os textos foram começando a surgir. E eu percebi que ali havia uma linha de coleção de textos que fariam sentido se dispostos numa sequência, dentro de um mesmo livro, dentro de um trabalho e tal. Foi assim que surgiu a ideia de publicar o livro. E aí eu trabalhei nesses poemas por uns 4 anos, né? Fui juntando, fui organizando, fui montando. Aí em 2003 eu finalizei o meu primeiro livro, Tempestade. Eu coloco agora como título Textos Curtos, Verso e Prosa, para não ter que discutir o que é um poema aí também, porque eu acho que talvez alguns textos aqui não sejam o que as pessoas escrevem de poema. São textos curtos. E esse livro, então, ficou pronto em 2023, eu publiquei ele de forma independente, né? Como eu falei, a gente vai fazendo bate-papo, depois eu conto mais detalhes da publicação. E aí, em algum momento, eu tinha ele pronto. Aí eu falei, e agora? Né? O que eu faço com isso? Aí eu pensei, o que eu conheci aqui em São Carlos, né? 2023, em 2 anos atrás.
não conhecia muita coisa assim de cultura. Então a primeira referência que veio na minha cabeça foi o Centro Cultural da USP. Aí eu fui até lá, fui no Centro Cultural, toque, 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 3 batidinhas na porta. Falei com o Edson. Falei, Edson, publiquei um livro. Doido, né? Aí eu queria saber, tipo, se vocês têm algum espaço aqui, que é um centro cultural, né? Algum espaço aqui onde eu possa fazer alguma coisa, sei lá, deixar o livro para as pessoas lerem, conhecerem, não sei. Aí ele falou, então, infelizmente a gente não tem uma biblioteca aqui, um espaço de livros, mas, e é aí que calhou o negócio, daqui a 2 semanas vai ter a FLUSP, a Festa do Livro da USP São Carlos. E vai estar lá na FLUSP a Academia Literária de São Carlos. Por que você não fala com eles? Aí eu não conhecia, né? Falei, o que é isso? Ah, é uma associação de escritores que tem aqui, vou te colocar em contato. E ele me colocou em contato. E aí consegui meu espacinho na USP, né? Recebi uma mensagem da Rosimeire, da Rose, da Academia Literária. Um dia me mandou um áudio falando, Rafael, seja bem-vindo, não sei o que, você vai expor com a gente na FLUSP, que legal, vai lá amanhã cedo, vai estar a Adriana, vai estar o Antônio Faz. Aí quando ela falou Antônio Faz, algo soou na minha cabeça, eu conheço esse nome. Aí eu fui na minha estante de livros, eu tinha um livro do Antônio Faz, que o Além Santos encontrou, por acaso, numa estante de livros do restaurante Mamãe Natureza. E um dia que ele foi almoçar, ele voltou com o livro e falou, eu acho que você vai gostar desse livro. E foi muito engraçado, né, a primeira experiência de ler esse livro, em 2019, antes de tudo. Porque a gente pegou o livro, abriu, é um livro de crônicas, né? E a gente lendo. E aí, quando eu fui fazer a graduação em São Carlos, aí a gente ficou de queixo caído, né? Como assim um livro de São Carlos? Porque livro era uma coisa muito distante, né? Os autores estão mortos, ou eles estão em São Paulo, sei lá, em Nova York, no Rio de Janeiro, não em São Carlos. Mas eu estou contando essa história para vocês verem como as coisas mudam, né? E como mudaram em 2 anos. A Academia Literária é jovem, começou a existir de fato em 2021, né? Quer dizer, no papel em 2021, mas... 9 de dezembro de 22, dezembro de 2022, e depois um longo trabalho para se estabelecer, né, para estabelecer esse calendário que a gente tem, né, um calendário mais consistente de atividades. Então, isso tudo para dizer o quanto é importante a gente se aproximar, né? Porque eu, que era um escritor sozinho, escrevendo na minha casa em 2019, hoje convivo com pessoas que têm essa mesma atividade e a gente se complementa, né? Cada um cuida de alguma coisa e é muito legal isso. Bom, dito isto, o que eu falo agora? O roteiro. O que a gente vai fazer agora? O livro Turbilhão, que eu estou lançando hoje, muitos textos dele surgiram na mesma época do Tempestade. A ideia inicial é que o Tempestade contivesse textos mais internos, né, mais introspectivos, então questões de conflitos pessoais, e o Turbilhão mais coisa de conflitos de relacionamento, dos vários tipos de relacionamento que existem. Tá? Eu acho que é só isso que eu vou falar, e aí eu vou deixar vocês lerem o livro, porque eu prefiro, mas a gente faz um bate-papo, marca um bate-papo depois, e vocês lerem. Diz que eu vou recitar um poema, né? Eu peguei logo o mais comprido do livro, me ferrei. E aí logo em seguida, né, o horário é tranquilo, o bate-papo não deve demorar tanto. Mas aí logo que eu terminar, aí eu vou esperar vocês aqui pra gente autografar, tirar foto, aí depois quem puder ficar pro bate-papo, aí a gente continua depois.
Vou deixar aqui caso eu esqueça o texto. Eu saí ontem. Ah!